Vamos ler a Bíblia. Livro de Atos. Capítulo 19, versículo 19. Desculpa, é 16. Atos, capítulo 16, versículo 19. Atos, capítulo 16, versículo 19. Eu vou ler. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Lemos até aqui. Oi, pessoal. Então, desde 1960, eu comecei a pregar em Kimcheon. Mas em Kimcheon, naquele tempo, eu aluguei uma casa por $200, e porque eu era meio bobão, eu aluguei uma casa errada, e o dono da casa fez jogo de aposta, e ele hipotecou aquela casa, e o homem do banco veio e falou para eu sair daquela casa, e eu não tinha nenhum centavo. Vivendo a minha vida, eu tive muitas dificuldades na minha vida. E cada vez que eu tive essa dificuldade, eu pensava em Jesus, ia para diante de Jesus, e Jesus, de uma forma milagrosa, ele resolvia tudo isso. Várias vezes eu experimentei isso. E dessa forma, todos os dias, o homem do banco vinha e falava para eu sair daquela casa. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha um centavo e eu estava apavorado, eu não sabia o que fazer. E assim eu comecei a orar diante de Deus. E um dia de madrugada, todo dia de manhã, bem cedo, eu acordava, ia pro porão e orava: Deus, eu tenho tantos eventos na igreja, mas eu tô com um problema dessa casa. Que o Senhor resolva esse problema, que o Senhor resolva, eu orei. E um dia de manhã, eu estava orando diante de Deus, e de repente, no meu coração, surgiu que coração? Não simplesmente ora, mas vai procurar uma casa. Aí eu tomei o café da manhã e saí. E a minha casa, perto da minha casa tinha uma casa de 2 andares, e era uma casa muito boa aqui, me agradou demais. Aí eu perguntei: quanto que é? Então, falou que era $200 o aluguel, mas eu não tinha nem $10. Aí eu saí dali. E toda manhã eu orava diante de Deus. E depois de mais ou menos um mês, naquele dia eu fiquei orando: Deus, por favor, que o Senhor permita me permita uma casa. Eu estava orando assim. E aí surgiu que coração? O que você acha daquela casa que você viu aquela vez? Ah, é boa. Ah, realmente, me parecia muito boa, Deus. Mas aquela casa é muito boa, eu acho que é barato e deve já ter sido alugada. Aí eu fui de manhã,
E ainda tinha uma placa, aluga-se. Aí quando eu entrei, o dono não tava. E tava só as crianças. Eu perguntei, cadê seu pai? Foi trabalhar. Ah, o seu pai volta de noite, então avisa pra ele que eu tô interessado em alugar o segundo andar dessa casa. E naquela noite eu jantei e fui procurar pelo dono daquela casa. E ele era uma pessoa mais baixinha do que eu, e ele tinha mais ou menos uns 40 e poucos anos. Eu falei, eu vim por causa do segundo andar. Ele falou, você veio hoje à tarde? Sim, fui eu. Aí eu falei pra ele, eu sou um servo de Deus. Eu vim para essa cidade pregar o evangelho de Deus. Mas um cidadão dessa cidade me prejudicou. Eu aluguei uma casa, mas ele hipotecou essa casa e fugiu. Eu não tenho como pegar de volta o dinheiro do aluguel e o banco tá mandando eu sair dessa casa e eu tô nessa situação difícil. E eu estava orando continuamente diante de Deus. E Deus me deu no coração de que Ele ia me dar essa casa. Eu não tenho nem um centavo. Se o Senhor quiser me dar essa casa, eu desejo que o Senhor me dê. Por várias horas vários minutos o dono ficou de olhos fechados pensando. E a primeira coisa que saiu da boca dele: eu sou ancião da igreja ali daquela rua. Deus me deu essa casa tão boa. E se o servo de Deus está falando que quer utilizar essa casa, como é que eu vou impedir? Pode utilizá-la. Naquele dia eu agradeci tanto a Deus. E eu estava saindo dali, e o dono me viu. E se eu entrasse sem dar nada para ele, então ia ser chato. Ele perguntou, quanto você pode me dar? E eu, sem eu saber, eu falei $80. Mas aí eu falei $80, mas aí eu fiquei pensando, mas de onde eu vou arranjar $80? Mas sem querer saiu $80. Aí o dono falou, tá bom. Então $80, tá, pode entrar. Era uma casa de $200. E eu saí dali, eu pensei, nossa, por que eu falei $80? Hoje eu não tenho muito tempo, por isso eu não posso contar tudo detalhadamente. Mas naquele tempo que eu precisava de $80 para ele, Deus preencheu essa quantia. E aí eu fui de mudança. Eu tenho muitas coisas para agradecer diante de Deus. E no dia que eu fui me mudar, eu agradeci muito a Deus. E aí eu falei para os irmãos fazerem a mudança e eu saí para pregar. E eu fui para a casa de um diácono e de 1 até as 4 eu falei sobre a Bíblia. E aí, depois que eu saí daquela casa, estava chovendo muito. E ele falou para mim, olha, evangelista, está chovendo muito na nossa casa, não tem guarda-chuva. Como que ia ser bom fazer? Quando parar a chuva vai, eu acho melhor, evangelista. Eu não sei porquê, mas naquele dia eu estava com vontade de tomar chuva. E eu falei, não tem problema. Na época de Jesus Cristo, quando choveu, Jesus Cristo deve ter tomado chuva, né? E eu coloquei a Bíblia aqui embaixo do braço para não molhar ela, e eu vim andando. E eu estava andando 30 minutos tomando chuva. E continuamente eu comecei a chorar. Amado Deus,
Quando o Senhor morava nesse mundo, não existia nenhuma casa que o Senhor morava. Quando o Senhor vivia nesse mundo, em dia chuvoso assim, debaixo de que telhado o Senhor se refugiou? Quando o Senhor vivia nesse mundo, o Senhor sempre vivia no monte Genezaré. E quando chovia, como o Senhor fugia dessa chuva? Senhor, quando o Senhor vivia nesse mundo, o Senhor vivia desse jeito. Mas e eu? Quem sou eu? Para o Senhor me dar uma casa, me permitir uma casa tão boa assim. Chorando, eu fui para casa. E toda a mudança tinha sido feita e os irmãos todos estavam muito felizes. Tomando muita chuva. Quando eu cheguei naquela casa, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão agradecido, que eu não tenho nem como expressar. É muito gratificante. Pessoal, depois que eu recebi a salvação, sabe o que é incrível? Eu tive muitos problemas, dificuldades que eu me deparei. Mas a diferença entre mim e as pessoas do mundo. As pessoas do mundo, elas estão indo bem, mas quando elas se deparam com uma dificuldade, elas não conseguem se libertar disso. Acaba a vida nessa dificuldade. Acaba a vida nesse problema. Se esforça para sair desse problema, passa pela dificuldade. Mas sabe o que é incrível? Eu tive muitas dificuldades, mas eu nunca fiquei preso nisso. Eu fiquei sofrendo continuamente. Deus sempre me fazia desviar, sempre me livrava. Ele permitia sempre uma liberdade no meu coração. Isso é muito gratificante. Pessoal, depois que nós recebemos a salvação, essa é a diferença. Eu penso sobre a viúva de Sarepta. Essa viúva, ela estava sem marido, vivendo com o filho dela. Só com o filho, ela passou fome por vários dias. E ela só tinha um punhado de farinha. E ela pensou, se eu passar mais tempo passando fome, eu não vou poder sobreviver. Então ela fez toda aquela massa e ela foi pegar 2 cavacos para acender a lenha e depois morrer. Essa mulher, ela estava no meio ela estava no meio da morte, né? E ela foi com esse coração de morte buscar 2 cavacos para acender a lenha do fogo. E nesse meio tempo ela se encontrou com o servo de Deus, Elias. Porque Deus trabalha através do servo dele. A gente se encontra com o servo, a gente se tornando um com o coração do servo. Se o coração do servo entrar em mim e tomar lugar no meu coração, independente da pessoa que seja, a gente se torna uma pessoa que tem poder de Deus. Se ela não tivesse se encontrado com Elias naquele dia, ela ia só comer aquele pão e ela e o filho dela iam morrer. Mas conversando com o Elias, se ela não tivesse se agradado do que o Elias falou, se ela tivesse acabado a vida dela dessa forma, a vida dela teria acabado. Mas o impressionante é que essa palavra de Deus, essa palavra de Deus foi feita exatamente para combinar com o nosso coração. Quando quebra o carro e você coloca uma peça novinha, assim como encaixa exatamente a palavra de Deus, é porque vocês não examinam exatamente. Mas a palavra de Deus, se a gente examinar exatamente no nosso coração, ela toma lugar no nosso
E aquela manhã ela pôde ganhar alegria e pôde ganhar liberdade. Então, se a palavra de Deus entrar no nosso coração e tomar lugar, se Deus trabalhar dentro de nós, nós nos tornamos numa pessoa surpreendente, que nos surpreende. Então, da Bíblia sempre tem a palavra de Deus, tem a pessoa que prega a palavra de Deus. E essa palavra que foi dita pelo servo de Deus se tomar lugar no meu coração. Desde então, essa palavra de Deus começa a resolver todo o problema que há no meu coração. Ela cria esse poder. O Elias estava conversando com a viúva de Sarepta. O que eles estavam falando? Ele falou o quê? Traz um copo de água para mim. E ela estava indo buscar esse copo de água. Aí o profeta Elias falou o quê? Não só água, mas também traz um pão para mim. Essa mulher falou o quê? Homem de Deus, a sua serva não tem pão. Eu somente tenho um punhado de farinha e um bocado de azeite na panela. Eu peguei essas duas lenhas para fazer um pão e depois para morrer. Ela falou o quê? Para depois morrer. E naquele momento Elias falou o quê? Falou o quê para aquela viúva? Faz conforme a tua palavra. Vai, faz dele o pão. Mas faz primeiro para mim. Primeiro traz para mim. Porque o Senhor Deus diz: até o dia que chova nessa terra, na tua panela não faltará a farinha e nem na botija faltará azeite. Então o servo de Deus, o profeta de Deus, Elias, estava falando o quê para a viúva de Sarepta? Você tem só um punhado de farinha na tua panela. Então ela ia comer e isso ia ser o fim para ela. Mas se por acaso você fizer disso um pão e trouxer para mim, a farinha da tua panela não vai acabar. Continuamente a farinha da tua panela vai ser preenchida. E o azeite da tua botija não vai acabar. Ele estava falando isso. Não é que agora já foi enchido de farinha, mas se você trouxer o pão primeiro, depois vai ser preenchida a panela. Até o dia que chover vai ser preenchida de farinha a tua panela. É aqui que muitas pessoas têm conflito. Será que realmente vai acontecer assim? Será que a palavra do servo de Deus é verdade? Será? E se não surgir farinha? Será que a gente não vai só perder essa farinha? Surgir muitos pensamentos complicados dessa forma no nosso coração. E dentre esses corações complicados, que coração surge em nós? Se eu aceitar exatamente a palavra de Deus no meu coração, então no coração dessa mulher, essa farinha já essa panela já é uma panela cheia de farinha. Na verdade, na realidade, essa panela está vazia. Mas se aceitar essa palavra de Deus, no coração dela, essa panela já está cheia de farinha. Isso que vai se realizar. Eu já falei para vocês várias vezes sobre a casa de Kim Chon que eu tive esse problema. Eu orei diante de Deus. E eu pude sentir o coração de Deus através dessa oração. Realmente, na verdade, não foi resolvido. Eu não tinha um centavo. Mas que coração Deus me deu? Deus vai me dar essa casa. Se ele falasse para eu fazer isso agora, eu jamais poderia fazer agora. Mas naquela manhã, quando eu fui para aquela casa, naquela noite, quando eu fui procurar aquela casa, essa casa é minha. Deus já decidiu de me dar essa casa. Através da Bíblia, Deus falou para mim, eu vou te dar essa casa. Deus me fez surgir esse coração dentro de mim.
Eu não tinha casa. Eu não tinha dinheiro. Como é que eu vou chegar pro dono da casa e falar, me dá essa casa? É loucura. Mas essa loucura, Deus realmente cumpriu essa loucura na minha vida. Ele me deu essa casa. Antes de Deus trabalhar, eu pensei, essa vez, eu pensei o quê? Fazendo a IYF, falou que existe 30% de porcentagem de divórcio na Coreia. Então, os estudantes da IYF, 30% são jovens que vivem com pais divorciados. 30% dos jovens da IYF. Então, vivendo com pais divorciados, meu pai se divorciou, minha mãe se divorciou, eu estou vivendo com a minha madrasta, eu estou vivendo com meu padrasto. Mas eu acho que quase não teria estudantes que falariam isso com a boca. Então, a maioria desses jovens escondem seu coração quanto aos seus pais. O meu pai, quando ele tinha 47 anos, a minha mãe, a esposa dele, faleceu. Um dia, o meu pai chegou pra gente e falou assim: eu tô com muita saudade da sua falecida mãe. Muitas pessoas ao meu redor estão falando para eu me casar novamente. Tal pessoa tá falando para eu me casar, tal pessoa tá falando para eu me casar. Mas quando eu penso, mas eu acho que eu não vou poder me encontrar com uma mulher como a sua mãe. E ele falou o quê? Eu não vou me casar novamente, eu vou viver com vocês, filhos. Ele falou isso. Meu pai, ele não se casou de novo e ele viveu com a gente. Depois que meu pai faleceu, eu agradeci muito do jeito que meu pai viveu. Eu agradeci que eu não tenho nem como me expressar. Desde então, dentro do meu coração, uma pessoa como meu pai não existe. Eu tive esse coração. Agradeço muito a Deus. Quando eu penso agora, eu agradeço muito ao meu pai. Mas eu queria saber, conhecer o coração dos filhos que têm os pais divorciados. Então, 30% dos jovens da IYF são jovens que têm os pais divorciados. E eu quero saber o coração deles. Eu quero poder consolar o coração deles. Eu quero expulsar as trevas do coração deles. Eu quero dar esperança, felicidade no coração desses jovens. Eu tive esse coração. E ano retrasado, veio uma estudante dos Estados Unidos. Ela foi como missionária temporária para os Estados Unidos, né? E ela mudou de madrasta 4 vezes. E eu me encontrei com essa jovem várias vezes e conversei com ela. Eu liguei para ela domingo passado. Ani, domingo que vem, você não quer vir para Seul? Eu quero conversar contigo. E você avisa para sua mãe que pedi para você vir e você vem. Aí ela veio para Seul. E eu queria falar silenciosamente com ela, mas aquela noite, o pastor falou que era para eu ir numa conferência numa outra igreja e eu tive que ir, né? E eu fui para Cheongju com ela de carro e eu com o gravador a entrevistei. Quando ela estava no ensino fundamental, ela tinha 8 anos. Ela falou que o pai dela, ele acabou falindo. E ela estava muito difícil. E a mãe dela começou a trabalhar numa fábrica.
E o pai não fazia nada em casa. E quando ela voltava da fábrica, ela voltava tarde da fábrica, a mãe. Aí ela cozinhava. E o pai, no almoço, ele não fazia comida, comprava a comida pronta. E a mãe fazia toda a comida. E sempre que a mãe ia para a fábrica, ela sempre deixava uma nota de R$ 2 em cima da televisão. E com esses R$ 2, ela comprava uma coisa pro irmãozinho e passava o dia inteiro assim com R$ 2. Aí um dia, sem a mãe, ela saía de manhã cedo e saía de noite, voltava de tarde, noite, bem tarde. E aí ela não podia tomar banho direito, e aí saía piolho, aí brigava com a mãe, brigava com o pai. O pai não cuidava em nada dela. Realmente, quando eu vejo os homens, se fizer tudo na frente das mulheres, não tem vergonha de lavar louça. Não tem problema também lavar o pé da mulher, né? Mas como homem, não tá conseguindo trabalhar como a mulher, ganhar dinheiro como a mulher. Então imagina lavar louça sem estar trabalhando e a mulher trabalhando. Realmente é frustrante, né? Então ele não consegue fazer isso. E daí é só eu fazer, né? Se tivesse esse coração, não ia ter problema. Mas eles começaram a brigar. E depois, a partir de então, a mãe não veio mais para casa. Por 2 horas, eu conversei com essa estudante e eu gravei. E daí eu escrevi tudo no computador e eu li. E depois ela recebeu a salvação. E a quarta mãe dela, depois que o pai recebeu a salvação, que ela pregou o evangelho, uma irmã que recebeu a salvação, ela entrou como esposa naquela casa. Até então, ela tinha mãe, aí o pai estava indo bem, daí faliu e depois trabalhou, e aí a mãe depois fugiu. Aí depois ela pensou, eu sou uma mulher muito infeliz. Aí só veio um coração, eu quero me matar, depois de ter 4 madrastas. E aí ela falou que depois com a faca ela começou a cortar o punho. Ela sentiu muita dor. Várias vezes ela falou que cortou o punho. E sempre estava com uma faixa na mão. Então, o sofrimento, a solidão, a tristeza, que uma madrasta que tinha acabado de vir, bateu nela, viu, você não tem mãe, o sofrimento que ela passou. E assim depois, a mãe dela, no começo, o pai trouxe uma outra madrasta, e daí ela sentiu o quê? Uma grande traição do lado da mãe dela, que abandonou a ela, a verdadeira mãe, né? Então, quando vinha uma madrasta, ela tinha raiva delas. Então, as pessoas não sabem de nada e só estão andando. Então, o pai ele casou 4 vezes. Aí, quando melhorava o trabalho, aí ela entrava em casa. Aí, quando ele falia, ele saía. Aí, a quarta mulher, ela recebeu a salvação. Então, essa quarta mulher que ele estava se relacionando, alguém pregou o evangelho para ela e ela recebeu a salvação. A quarta mulher falou que nenhuma das 4 mulheres ela chamou de mãe. A mãe que deu todo o coração para ela, quando partiu dela, deixou ela se sentindo vazia. Ela comia, mas parecia que não comia. Ela estudava, mas parecia que alguma coisa estava errada. Ela andava, mas ela falou assim que sentia-se vazio. Mas essa quarta mãe, ela nem deu coração. Daqui a pouco ela também vai embora. Eu vou dar o meu coração para ela e ela só vai ferir o meu coração. Eu não vou dar mais o meu coração para ela.
E ela fechou o coração para essa madrasta. E naquele tempo, o pai, ele teve derrame. Ela teve derrame. E o pai não conseguia se mexer. Ele tinha que pegar comadre para fazer as coisas que ele tinha que fazer, né? Aí ela pensou, ela vai partir algum dia. Só que a mãe não estava nem pensando. Ela estava procurando seguro de vida. E ela pensou, então ela quer tirar o dinheiro dele com seguro de vida. Ela pensou, ela vai embora. Mas ela não ia. Não tinha dinheiro, não tinha nada, só estava doente. E ela pensou, por que essa mulher está agindo assim? Naquele tempo, a Ané pensou. Perguntaram para ela, sabe por que a sua mãe não vai embora? Porque ela tem Deus no coração. E assim o pai melhorou bastante. E ele falou, você vai como missionária temporária. E ela foi para Los Angeles como missionária temporária. Todas as pessoas, como ela tinha o coração fechado, todas as pessoas que ela se deparava brigavam com ela. Então sempre brigavam e ela não conseguia conversar com ninguém. Então ela foi a última a receber a salvação em Los Angeles. E assim ela voltou para a Coreia. Pela primeira vez antes de vir para a Coreia, ela ligou e falou, mãe. Ai, a mãe, quem é você? Porque não chamava de mãe. Aí, de repente, a Ané falou, mãe. Aí ela começou a chorar, a mãe dela. Ai, a Ané tá me chamando de mãe, tá me chamando de mãe. Ela ficou tão feliz. Ela veio pra Coreia. Tinha um conflito entre a mãe verdadeira e a madrasta dela. Aí ela falou pro pai. E o pai começou a falar cada coisa. Contou o coração da mãe. Não, você tá errada. E agora, ela trata a madrasta como se fosse a mãe verdadeira, né? Elas vivem assim como se fosse a mãe verdadeira. Eu agradeço muito por isso. E depois que acabou o culto da noite, no dia seguinte, eu tive que ir pra Mashan e eu queria deixar ela em Mashan. Mas ela falou, amanhã de manhã eu tenho que ir pra escola. Aí ela falou, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar pra escola, eu tenho que pegar o livre. Aí naquela noite, eu com o pastor Park Yong-jun, a gente foi até a cidade dela, era meia-noite. Aí eu liguei pros pais dela. Aí eu falei pros pais dela vir pra Mashan. Pastor, o senhor vem pra Tekimé. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí todos os irmãos de Kimé, meia-noite, estavam reunidos na igreja. Todo mundo estava me esperando ali para a gente poder se encontrar. Eu vi uma família muito feliz. Entre o casal, entre a madrasta e a filha, entre o padrasto e o filho. Se tiver uma coisa que se quer, então vai odiar a vida inteira, vai ter raiva a vida inteira, vai viver como inimigo a vida inteira. Pessoal, o Cristo que está dentro de nós, Ele faz a gente se libertar dessas coisas. Sabe por que Jesus Cristo é tão precioso para mim? Eu me deparei com muitas dificuldades, muitos sofrimentos, com muitos problemas que eram como um muro de dificuldade. Mas Deus, Ele me conduziu por um novo caminho. Agora também, sabe o que agradeço diante de Deus? Quando eu estava com um problema no coração, eu pensei, eu vou viver mais uns 2, 3 meses. Quando eu estava com úlcera, a cada momento, Deus me conduziu. A viúva de Sarepta, ela se encontrou com o profeta Elias. E na Bíblia,
O que Deus quer que a gente perceba? Nós que estamos presos no pecado. Para eu me libertar do pecado, eu quero fazer boas obras, cumprir os mandamentos, fazendo bondade. Eu me esforço para sair do pecado. Querendo libertar o pecado, orando, implorando pelo perdão do pecado. Eu escrevia meus pecados, eu confessava meus pecados. Mas na Bíblia, ela tem uma ordem. A Bíblia tem uma ordem. Essa vez eu fui para Porra pregar. E eu preguei sobre o filho pródigo. Pessoal, escutem. Lucas capítulo 15. Sobre o filho pródigo. A pior situação. E a melhor situação desse mundo foi desenhado dentro dali. Num chiqueiro bem sujo, comendo as alfarrobas que os porcos comiam, dormindo com os porcos, vivendo com os porcos. Se for por um desenho, se a gente colocar isso num desenho, é um desenho escuro, preto. Uma imagem do ser humano vivendo na pior situação. E pelo contrário, a casa do pai, com a melhor roupa, com um anel no dedo, sandália nos pés, e ainda com o novilho cevado sendo matado para poder comer com o pai, com o irmão, com os amados amigos. Essa é a imagem mais abençoada, graciosa e bonita que pode existir. As pessoas, independente de quem seja, as pessoas gostam de estar no banquete do pai. Ninguém gosta de estar no chiqueiro com o porco. Mas as pessoas não vivem assim porque querem. Mas se cair no chiqueiro do porco, então, por mais que queira se livrar disso, não consegue. As pessoas que não têm Jesus Cristo, eu quero me matar. Se entrar esse pensamento, porque não tem força para vencer desse pensamento, sempre fica pensando, eu quero morrer, e aí fica sendo arrastado por esse pensamento e no final acaba se matando. Pessoal, o casal, um dia, alguma parte fala, eu não quero mais viver com esse homem. Entra esse pensamento. Então, se entra esse pensamento, eu não quero nem enxergar a cara dele, eu não quero comer com ele, eu não quero falar com ele. E a gente não consegue se libertar desse pensamento. Essa mulher é muito chata. Se entrar esse pensamento, a gente não tem força, o ser humano em si não tem força para se livrar desse tipo de pensamento. Então a gente se encontra com as pessoas e fala com elas. E de repente essa pessoa que fica brava, nervosa, irritada. Há 20 anos atrás, aquela vergonha que você me fez passar. Você me fez aquilo. Sabe por que eu fico com medo quando eu escuto essas coisas? Imagina você comer uma carne há 20 anos atrás e você ainda não consegue fazer digestão dela. Quanto sofrimento. Imagina você encontrar o seu inimigo que foi seu inimigo há 20 anos atrás. Que sofrimento. Às vezes eu digo, ano passado, no outono, a gente fez uma grande conferência. A gente não fez num ginásio, a gente fez na nossa igreja. Naquele tempo eu estava com muita dificuldade. Minha cabeça estava muito complicada. Eu estava bem complicado até eu estar sentado ali atrás do púlpito, até pegar a Bíblia e vir pregar. Até vir aqui pregar, fica complicada a minha cabeça.
Até eu abrir a Bíblia e começar a lê-la, minha cabeça está complicada. Abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, e quando a palavra começa a entrar no meu coração e tomar lugar, toda aquela coisa complicada desaparece, vai embora. Então, no passado, no outono, eu falei sobre o dilúvio de Noé aqui. Eu fiquei tão feliz. O medo, a preocupação, a desesperança que existia dentro do meu coração, todos os dias vinha me procurar. Mas ele fez eu jogar tudo aquilo fora. Por isso, a gente fez conferência em Pohang e eu falei sobre o filho pródigo. O segundo filho estava no chiqueiro. É muito frio, sujo, fome, escuro, imundo. Mas a Bíblia me ensinou como se livrar daquela situação. Quando você está preso no sofrimento, na tristeza, na dificuldade, na situação, como você se liberta disso tudo? Em Lucas capítulo 15, ensina exatamente para nós. Lendo Lucas capítulo 15. Ele falou que não tinha mais nada e ele foi cuidar dos porcos que havia na cidade. E ele comeu da alfarroba que os porcos comiam. E depois ele está escrito o quê? Que ele, e caindo em si, disse: os meus pais comem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Quando eu li isso na Bíblia, nossa, essa palavra, ali dentro do chiqueiro, estava com fome, com frio, naquele lugar sujo, naquele chiqueiro. O que o segundo filho falou? Na casa do meu pai, tem tantos trabalhadores que comem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então, o corpo daquele moço estava no chiqueiro, mas e o coração? Foi para a casa do pai. Ele estava sentado no chiqueiro pensando o quê? Na casa do meu pai tem pão com fartura. Os servos, os trabalhadores comem com fartura. Vendo com o coração, esse coração, o corpo está no chiqueiro, mas o coração indo para a casa do pai. Então o corpo também seguiu o coração e foi para a casa do pai. Isso é o que a Bíblia está falando. Pessoal, embora vocês estejam na igreja, tem pessoas que estão com o coração no mundo ou em casa. Mas pelo contrário, embora você esteja num bar, você pode estar num prostíbulo. Você pode estar no meio do pecado. Mas tem pessoas que têm o coração que foram até o Pai. Essa pessoa tem esperança. O filho pródigo estava no chiqueiro, estava com frio, difícil, sofrendo, na escuridão. Por mais que ele tentasse ficar limpo, ele não conseguia. Por mais que ele tentasse ficar lavado, ele não conseguia. Por mais que ele tentasse encher a barriga dele, ele não conseguia. Ele estava numa situação que ele não podia fazer nada. Ele estava na situação de morrer de fome. E o segundo filho, um dia, ele se levantou. Porque o corpo dele queria ir para a casa do pai. O pai, ele pensou, o pai vai perguntar cadê o dinheiro, viu? Você saiu falando, se gabando e agora voltou todo pobre, mendigo, você não é meu filho. Porque ele estava com muito medo, o corpo dele não conseguia ir. Vendo a Bíblia, está escrito que o coração dele foi até o pai. Quando o segundo filho foi até a casa do pai,
Os trabalhadores e os servos também estavam comendo pão com abundância, com fartura. Quando o segundo filho foi para a casa do pai, na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Quando ele comparou essas duas coisas, surgiu o coração de que ele tinha que voltar para a casa do pai. Como que eu vou para a casa do pai assim? Pai, mas ele pensou, eu vou falar, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser tratado como seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E assim surgiu o coração de seguir para a casa do pai, seguir o caminho para ir para a casa do pai. Quando eu leio a Bíblia, nós estamos presos na sujeira, na maldade, na imundícia. Não é que ele conduz a nossa vida para viver de uma forma limpa, santa, sem cometer pecado. Mas ele colocou o nosso coração no lugar santo. A gente cometeu sujos pecados, a gente fez maldade, a gente é lascívio, a gente é egoísta. Mas Deus, ele deixou nosso coração aonde? Você é santo, você é justo. O seu pecado já foi lavado. Deus, ele colocou o nosso coração no lugar santo. Com certeza a gente cometeu pecado, sujeira e imundícia. Mas quando a gente abre a Bíblia diz que a gente é justo. A Bíblia diz que todos os meus pecados foram lavados. A Bíblia diz que ele não vai mais se lembrar dos nossos pecados. Ele está falando para a gente voltar para ele porque ele já nos perdoou. Eu com os meus pecados jamais posso ir. Mas é exatamente como a palavra do segundo filho. Mas no coração do segundo filho tinha que coração? Não. Quando o segundo filho voltou para casa, ele já estava lavado. É assim. Não é que ele se lavou no chiqueiro. Não é que ele levou presente para o pai. Não é que ele pagou de volta o dinheiro que ele levou do pai. Do jeito que ele saiu do chiqueiro quando ele foi para a casa do pai. Porque o corpo, seguir o coração, ele pôde ver que tudo aquilo que ele viveu foi lavado. Eu me encontro com algumas pessoas. É uma pessoa que tem aquela doença da desconfiança. Desconfia da sua esposa. A esposa também sofre. Mas a pessoa que tem desconfiança também sofre, fica agoniada. Então, conversando com essa pessoa, então, se tirar o coração dessa pessoa da desconfiança e levar para Jesus Cristo, essa pessoa pode se libertar no coração dela. E assim, essa família pode se tornar numa nova família. Numa nova família. A mulher, ela não podia ter esse coração. Mas como Jesus Cristo pôde dar esse coração? Foi um testemunho tão precioso. A viúva de Sarepta, ela se encontrou com o profeta Elias. Traz um copo de água para mim. Mas aí o Elias falou, não só água, mas também traz um bocado de pão para mim. A viúva de Sarepta, ela falou exatamente a situação dela. Ó, homem de Deus, na casa da tua serva não tem pão, só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite. E com esse pouco que sobrou, eu peguei esses 2 cavacos e quero fazer um pão para mim e para o meu filho e morrermos. Então o resultado dessa mulher era o quê? Morte. Então era o desenho que essa mulher tinha desenhado no coração dela. E o Elias, ele desenhou um novo desenho. Na farinha daquela mulher tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, então ele não desenhou dessa forma. Na panela dela, estava cheio de farinha, esse era o desenho. Continuamente ter farinha, farinha, farinha. Então, era um desenho que tinha um monte de azeite. Então, ela tinha esses 2 desenhos diante dela.
O desenho que ela tinha era um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, pegar aquela lenha, fazer um pequeno pão e depois comer e morrer. Mas no desenho de Elias, era uma panela que você tirava a farinha, mas não você tirava a farinha, azeite, e essas duas coisas jamais acabavam. Esse foi o desenho que Elias fez. Então, essa mulher tinha que acreditar no quê? Tinha que acreditar no pensamento? Ou tinha que acreditar na palavra de Deus? Então, antes de vir a farinha na panela dessa mulher, na realidade, para essa mulher só tinha um punhado de farinha. Mas Deus estava conduzindo o coração dessa mulher para um lugar onde a panela dela estava cheia de farinha. Então, se ela acreditasse nisso, ela poderia levar o pão para o servo. Mas se ela não acreditasse nisso, ela jamais poderia levar esse pão para o Elias. Então, antes de encher a panela dela com farinha, primeiro ele conduziu o coração dela para a panela cheia de farinha. Você fica aqui. E quando ela acreditou nisso, ela podia dar o pão e não achar isso desperdício. Mas se ela não fosse levada para esse coração de Deus, ela jamais poderia dar o pão. E assim, para ela poder viver de uma forma abençoada e abundante, ele não deu a panela já cheia de farinha, mas ele deu primeiro no coração dela a panela cheia de farinha. E depois que ela recebeu esse coração de Deus, e aconteceu conforme a palavra de Deus. Então, na porta de Samaria tinha 4 leprosos. E o homem de Deus falou: ouvi a palavra de Deus, amanhã, essas horas, dar-se-á uma flor de farinha por um alqueire e 2 de cevada por um alqueire. Agora, na cidade de Samaria, estava todo mundo morrendo, estava todo mundo comendo o seu próprio filho. Mas no coração dos leprosos, vai ter muita comida. Deus quer preencher esse coração, quer dar esse coração. Mas o que o rei falou? O capitão que se apoiava no rei falou que nem que Deus abra a janela dos céus aconteceria isso. Ele não tinha dois flores de cevada por um alqueire no coração dele. Aí o que o servo de Deus falou? Você vai ver com os teus olhos, mas disso você não vai comer. Amados irmãos, quando a palavra de Deus e o meu pensamento brigam, porque eu não acredito na palavra de Deus, porque eu quero conferir com os meus olhos, eu não consigo entrar no mundo da graça de Deus. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas eles foram presos na prisão de Filipos. E eles apanharam, suas roupas foram rasgadas e estavam com dor. E eles estavam presos na prisão. Então, em Atos capítulo 16, o que está escrito? A situação de Paulo e de Silas eram essa. Mas o coração de Paulo e Silas não estava preso nessa situação. O coração deles estava diante do precioso tesouro que é o céu. Eles estavam com correntes nos pés, eles tinham apanhados, eles estavam na prisão, mas porque o coração deles estava com Deus, todo mundo naquela situação sofria e ficava triste, mas Paulo e Silas não. Eles louvaram a Deus e oraram diante de Deus. Pessoal, vocês também, nessa manhã é a mesma coisa. Vocês são pobres, vocês estão com uma situação difícil? Então, seu coração cai na dificuldade, você tem dificuldade. Surge esse problema, você fica preso dentro dessa preocupação. Surge doença e você pensa, eu posso morrer por causa disso. Vocês pensam assim, não é? Pessoal, isso não é cristão. Independente da dificuldade que vocês estejam, eu estou com Jesus. Jesus pode resolver esse problema. Eu creio em Jesus. Eu vou ser curado por Jesus dessa doença.
se tiver promessa de Deus no coração, por mais que esteja com uma doença grave, eu fui lavado perfeitamente. Mas, se você estiver na doença e você não tiver promessa de Deus no coração, ai, como é que eu vou ser curado? Ai, pastor sempre fala essas coisas, é só para me consolar. Que curar o quê? Eu nem preciso mais ir para o hospital. Então, muitas pessoas que têm esse coração estão presas no chiqueiro e não conseguem se libertar, não conseguem sair disso. Então, as suas infelicidades, por acaso, se você tem problema no casal e vocês têm uma infelicidade que não conseguem resolver, se vocês estão infelizes porque não combinam seu coração com o filho, se vocês têm dificuldade porque estão cheios de dívida, ou se você tem problema por causa de doença, ou se não outros problemas. Vocês podem ter N motivos, N problemas. Então, com esse problema, então está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20, agora, pois já não sou eu quem vive, é Cristo Jesus quem vive em mim. Então, se for assim, mesmo que esteja agora no chiqueiro, mesmo que agora eu não esteja numa situação de morte na cidade, mas que eu não olhe com os meus olhos, mas eu aceitando a palavra de Deus com os olhos de Deus, esteja com o coração de Deus, se eu estiver com o coração na graça de Deus, será que Deus não vai conseguir resolver essa situação? Se essa palavra de Deus estiver dentro do meu coração, então, me livrando disso, eu vou poder ter uma vida abençoada e graciosa. Por isso, o apóstolo Paulo, ele estava preso na prisão de Filipos e ele foi açoitado e tinha um carcereiro cuidando deles. E chegando por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eu acho que eles desmaiaram de tanto que apanharam e acordaram por volta da meia-noite. Depois que eles acordaram na prisão, se eles não tivessem Deus no coração, se o coração deles não tivesse ido para Deus, eles teriam reclamado, murmurado. Ah, eu tô acreditando em Deus porque Deus me fez passar por essa situação. Eu tô orando, mas não tá sendo respondido. Deus não tá me ajudando. Ele me fez ir para a prisão. Como eu vou sair da prisão? Com certeza vai cair dentro desse tipo de pensamento e vai cair dentro da preocupação, do sofrimento, da angústia. O coração deles estaria assim. Mas Paulo e Silas não foram assim. Eles estavam sofrendo e estavam com dor. O coração deles não estava na situação, mas partiu da situação e foi para diante de Deus. Estando com Deus, descobrindo que Deus estava os protegendo. Ah, isso não é problema diante de Deus. Se Deus se Ele me livrar disso, isso não é problema. Então, por isso, se Paulo olhasse para a situação, ele teria que chorar, mas se olhasse para Deus, ele tinha que louvar. Amados irmãos e irmãs, o irmão A, ele é oftalmologista, o ancião Kim também, ele é oftalmologista. Troquem seus olhos. Por isso, ou vocês façam cirurgia nos seus olhos, que vocês não abram seus olhos para enxergar só a situação. Eu estou enxergando exatamente, eu tenho dificuldade, eu sou pobre, eu tenho problema. Não façam isso. Troque, que vocês possam ter o coração para ir para o lado de Deus. Ah, isso não é nada, olhando com os olhos de Deus. Vocês também têm que saber falar amém, pessoal. É ou não é? Quando eu vejo, isso é problema. Mas e diante dos olhos de Deus, isso não é nada, isso não é problema. Digam amém, pessoal. Amém. É assim. Quando eu vejo,
Aquele documentário que fizeram contra nós é um grande problema, mas quando Deus vê, não é nada. Amém? Então vocês sempre têm problema e dificuldade. Hoje de manhã, pessoal, se por acaso vocês, como a viúva de Sarepta, eu vou comer esse pão e depois eu vou morrer. Tem alguém nessa situação? Realmente isso é o meu fim. Ou se não, como o filho pródigo no chiqueiro. É muito frio. Eu tô com muita fome. Eu tô muito sujo. Tem pessoas que estão presas assim? Ou como o apóstolo Paulo, quando será que eu vou sair dessa prisão? Como eu vou sair? Como é que eu vou sair dessa corrente que está me segurando? Pessoal, Deus não quer que a gente haja conforme o nosso pensamento, mas com o método de Deus. Se Deus fosse cavar se Deus fosse me tirar desse chiqueiro, como Ele me tiraria? Se eu tivesse só esse punhado de farinha, como Deus me tiraria dessa fome? Ele pode fazer isso. Então, os olhos que a gente enxerga, o pensamento que nós temos, a gente tem que sair daqui e a gente tem que ir para a palavra de Deus, para o coração de Deus. A gente tem que ser transportado. Porque é assim que o poder de Deus pode trabalhar. Independente de quem seja. Não precisa ser bonzinho. Não precisa ser limpo. Pode ser sujo. Se tornar um coração como o de Deus. Deus é que lhes santifica, vos lava, vos faz ser bom e vos abençoa. Por isso, Deus, Ele não quer fazer outra coisa. Mas Deus quer unir o nosso coração com o dele. Então, o servo de Deus mandou trazer o pão para a viúva de Sarepta. E ele desenhou aquela imagem, a panela tirando farinha e se enchendo, tirando e surgindo, tirando e surgindo. Então, tirando o azeite e surgindo, tirando e surgindo. Se ela colocasse o coração ali, então aconteceria assim. Mas se o coração dela continuasse naquele lugar, eu vou comer e vou morrer, então vai acontecer conforme esse coração que ela tem, conforme a fé dela. Aqui vai surgir farinha, o que eu vou comer e vou morrer. Então vai acontecer assim. Não, com certeza eu vou dar esse pão para ele e não vai faltar farinha nem azeite da minha panela. Isso é a palavra de Deus. Então, a mulher que tem a doença da desconfiança, um homem que tem essa doença, a mulher não traiu, mas ele enxerga tudo como ela traindo a ele. O homem voltando do trabalho. Esse homem. Ele veio fingindo que está vindo do trabalho. Acabou de ter um caso lá com a mulher lá fora. Enxerga com esses olhos. Então, se vem assim meio recatado, veio recatado porque ele fez coisa lá fora. E quando vem assim todo livre, feliz, veio feliz por causa de lá fora, do que aconteceu lá fora. Então, todas as mulheres e os homens têm desconfiança, têm essa doença da desconfiança. Diz que todos os homens e mulheres têm um pouco dessa doença. Então, a gente tem que pisar nisso e tem que ficar dentro da promessa de Deus, dentro da palavra de Deus. Até parece que Deus não vai proteger meu marido. Ele me ama. Coloque seu coração ali. Não quero vocês proteger seu marido. Aquele marido fez isso e aquilo. Mas Deus vai aperfeiçoar meu marido. Vai lavar meu marido. Seu coração tem que estar cheio de esperança da palavra de Deus. Mas não aceitando a palavra de Deus, escutando aquela palavra de desconfiança e desconfiando dele. No final, você somente vai ter pensamentos do quê? De chiqueiro. Estão entendendo? Hoje de manhã, pessoal, tem alguém doente? Não é a doença que é problema. Não é porque não tem dinheiro que está com problema. Mas esse ou aquele problema
É porque vocês não enxergam o Deus que pode trocar isso. Vocês não enxergam a Deus. Vocês somente ficam enxergando a situação. Por isso que isso ainda é um problema. Entenderam? Independente do problema que vocês tenham, Deus já lhes renovou. Ele já lhes aperfeiçoou. Agora vocês já não estão mais naquela situação passada. Vocês agora estão com o coração diante de Deus. Amém? Então, a viúva de Sarepta, todas as pessoas estão no meio da fome. Pessoal, hoje em dia, se vocês tiverem um telefone bom, liguem para a viúva de Sarepta. Ah, naquele tempo, a gente não sabia o que fazer, a gente estava com... A gente comeu, mas comeu tanto, a gente comeu até estourar nossa barriga quase. Eu acho que ela ia falar um monte disso, não é? Senão ela ia comer aquele pão e ia morrer depois, se ela não tivesse acreditado. E chorando ia acabar a vida dela. Deus, Ele já preparou tudo perfeitamente para a nossa vida poder mudar dessa forma. Mas é porque a gente não tem olhos para enxergar isso. Por isso a gente não consegue enxergar ainda a casa do Pai e continua no chiqueiro. Porque a gente não sabe da glória de Deus, a gente pensa que ainda está na prisão. Porque a gente não enxerga a farinha que tem na panela, a gente somente se segura naquele pequeno pão que sobrou. Tem esperança só naquilo. Essas pessoas não são pessoas que acreditam em Deus, são pobres, coitadas. Assim como a viúva de Sarepta, assim como o apóstolo Paulo, assim como o filho pródigo. A minha situação é essa. Mas a promessa de Deus, as pessoas que estão dentro da promessa de Deus, independente da situação, do problema que esteja, não fica preso nisso. Mas pode viver uma vida abençoada. Eu acredito nisso. Até aqui.